Muito bom dia a todos e muito obrigada à Ordem pelo convite. É um gosto estar aqui e poder partilhar com tão ilustre Assembleia aqui este tema do RGPD. Nós tínhamos as nossas apresentações, ao contrário, no programa, eu sugeri que o Pedro falasse primeiro, porque, no fundo, ele criou a cena e criou a base, o setting da scene. Nós assistimos durante muito tempo na Europa, em termos regulatórios, na Europa e no mundo em geral, aliás, a uma ausência de preocupação com as questões tecnológicas, com as questões de cibersegurança. Em países como nos Estados Unidos, essa preocupação já existia há algum tempo, tanto que uma das obrigações que eu vos vou falar, que decorre deste Regulamento Geral de Proteção de Dados, já existia nos Estados Unidos há algum tempo, que é a obrigação de notificação das violações de dados, por motivos um pouco diferentes daqueles em que são a preocupação na Europa, mas a verdade é que essa preocupação não existia. E agora há, de facto, um grande enfoque em termos regulatórios nos temas da segurança. E o RGPD é o masterpiece, digamos assim, nesse domínio. Nós temos, além do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que pela primeira vez, de uma forma geral e aplicável a todos os setores de atividade, impõe obrigações de segurança de uma forma mais exigente do que a legislação nacional, mas além dessa legislação há também a diretiva relativa aos serviços de informação, que vai ser transposta para o nosso ordenamento jurídico. Aliás, o projeto já foi aprovado em Conselho de Ministros, que é uma diretiva que visa, no fundo, proteger dados de qualquer natureza, sejam eles pessoais ou não pessoais, e que se aplica a todas as entidades, ou o Diploma Nacional de Transposição vai-se aplicar a todas as entidades que atuam num setor core da economia, como a banca, os seguros, também em todos os serviços online, e que visa essencialmente assegurar os temas da proteção da informação, e temos, além disso, também em discussão a nível europeu, para ficarem também aqui com uma ideia mais completa, um regulamento de cibersegurança, um regulamento, não uma diretiva, portanto, tal como o Regulamento Geral de Proteção de Dados, também não vai precisar de ser transposto para o direito nacional, e que vai converter aquilo que é a ENISA, que é um órgão que dava apoio à Comissão Europeia nestas matérias de segurança, em Agência Europeia para a Cibersegurança. E vai conter também, além disto, uma série de regras relacionadas com a segurança. Portanto, há claramente uma viragem para os temas da segurança, um grande enfoque regulatório. Isto faz parte de um pacote da Comissão Europeia, e o Regulamento de Proteção de Dados é um dos pilares, digamos assim, desse pacote, um pilar que é o Digital Single Market, que no fundo visa dotar a Europa de um conjunto de instrumentos legislativos e de política que facilitem as trocas, a Europa digital, digamos assim, e o mercado único digital. E este tema dos dados é um tema central dos dados, porque como viram, e o Pedro já disse isso na sua apresentação, os dados estão cada vez mais no centro daquilo que fazemos. Se vocês pensarem em todo o tipo de atividade que as empresas desenvolvem no âmbito das suas atividades, os dados, sejam eles pessoais ou não sejam, são absolutamente o centro, são o ativo. Eu não sei se viram, o ano passado a TAP quis dar como garantia no financiamento a base de dados da TAP Vitória. Cada vez mais nós sentimos que no âmbito de operações de M&A o tema dos dados é um tema relevante para as empresas, e o preço muitas vezes da compra de uma determinada empresa é em função do caráter saudável ou não dos dados existentes ou do valor económico desses dados, e claramente os dados são um ativo, e por isso também um ativo muito apetecível em termos de ataques e etc. E portanto há aqui de facto um grande enfoque nesta matéria. Isto só tende a piorar, porque o Pedro estava a dar o exemplo das impressoras 3D, onde nós, de facto, os dados obviamente, vão estar registadas provavelmente as preferências de alimentação e etc., mas temos aí os veículos autónomos e temos outro tipo de tecnologia que só funciona. Os nossos carros, mesmo que não sejam veículos autónomos, hoje em dia já têm um conjunto de informações, desde o GPS, etc., que permitem constantemente monitorizar onde é que nós estamos no nosso dia-a-dia. E, portanto, há de facto uma pegada digital que nós todos deixamos, quer tendo Facebook ou não tendo, todos nós deixamos uma pegada digital. Basta pensarem no telemóvel, que tenho a certeza que não há ninguém nesta sala que não tenha telemóvel. Quem é que não tem telemóvel? Ninguém. Portanto, vocês estão permanentemente localizáveis através do telemóvel. E isso
faz parte daquilo que é a vossa pegada digital, e quem diz através do telemóvel, diz através da Via Verde, diz através do vosso cartão multibanco, quando fazem pagamentos, levantamentos. Portanto, há todo um conjunto de recolha de informações que acontece permanentemente. E, obviamente, isto é informação que para as empresas, vossas clientes, é informação com um valor absolutamente relevante. Este Regulamento Geral de Proteção dos Dados, que tem como grande objetivo dar o controle aos cidadãos, digamos assim, aos titulares dos dados, dos seus dados. E, portanto, contém uma série de obrigações para as empresas e para as instituições, para as entidades públicas, embora essas aparentemente não vão estar sujeitas a multa em Portugal, mas contém um conjunto de obrigações que visam justamente dar o controle às pessoas dos seus dados. E aqui há vários direitos que são estabelecidos no regulamento, e um deles é claramente o direito à segurança. Portanto, é imposta aos responsáveis pelo tratamento e aos subcontratantes, que são conceitos que penso que já devem conhecer nesta fase do campeonato, são obrigações de segurança. Agora, aqui vou fazer uma pausa e um parênteses naquilo que é o objeto do nosso seminário, para vos dar nota de uma coisa. Como advogados, isto é uma mudança de paradigma completa para os advogados, é que ninguém pode assessorar uma empresa no âmbito do RGPD se não tiver o mínimo de conhecimento, e se não tem que estudar, sobre as questões técnicas e tecnológicas. O regulamento, e sublinho isto, apesar de ser um documento jurídico, é muito importante sublinharmos isto, estamos aqui num fórum de juristas, e há muita gente que se anda a pronunciar sobre o regulamento por esse mundo fora, e em Portugal e noutros países, e que não conhece os conceitos jurídicos que lhe estão associados, e isso é errado, mas também é importante que os advogados, enquanto prestam assessoria aos seus clientes, tenham consciência, e é fundamental conhecerem as soluções e as questões tecnológicas, como é que funciona um ataque de phishing, como é que funciona uma rede de telecomunicações, como é que se pode dar um ataque, porque sem ter esse conhecimento vai ser muito difícil. Quem diz os advogados, diz os juízes, quando estes casos chegarem a tribunal. Porque, de facto, vocês vão ver da minha apresentação que se centra fundamentalmente nos temas da segurança e quais são as obrigações que correm para as empresas em matéria de segurança, que ela combina um conjunto de conceitos jurídicos com um conjunto de conceitos tecnológicos. E, portanto, saber se uma empresa adotou as medidas técnicas de segurança que são impostas por lei envolve necessariamente esta dupla combinação. As preocupações de segurança começaram a ser muito ao de leve sentidas logo na diretiva inicial de proteção de dados, havia meia dúzia de disposições. Depois, no caso das telecomunicações, com a diretiva e-privacy, elas foram reforçadas para o caso dos operadores de telecomunicações, que hoje em dia, à data de hoje, o regulamento ainda não está a produzir efeitos, mas os operadores de telecomunicações já têm à data de hoje a obrigação de notificar incidentes de segurança que tenham nas suas redes, e envolvam ou não dados pessoais, mas têm essa obrigação, e com o RGPD o que vem fazer é estender, de facto, essa obrigação a todos os setores de atividade, sem exceção, entidades públicas e entidades privadas. E o que a lei diz, o regulamento diz sobre esta matéria, desde logo, e tem aqui já um bom exemplo, nos princípios do tratamento. Princípios esses, eu vou fazendo assim uns comentários laterais, princípios esses que, by the way, dão lugar às tais multas que podem ir até 4% do volume de negócios das empresas. Mas recorrem a um conjunto de conceitos perfeitamente indeterminados e de difícil concretização. Portanto, quem está à espera que o regulamento tenha um guia, no fundo, daquilo que são as obrigações de segurança que as empresas têm, está redondamente enganado. O regulamento limita-se a definir alguns aspectos, muito gerais, como já vão perceber, e depois compete ao jurista, em colaboração com alguém que tenha um domínio tecnológico, aferir se aquela empresa respeitou ou respeita ou não aquilo que é exigível. Quando
quando o tal regulamento de cibersegurança for publicado, aí a vida pode ficar um bocadinho mais fácil para os juristas, porque uma das previsões, ou uma das normas, ou um conjunto de normas que são estabelecidas neste regulamento, é uma espécie de certificação dos sistemas de informação e, portanto, a partir daí, talvez seja mais fácil. Mas até lá, temos que ver com aquilo que temos e os conceitos jurídicos são, de facto, indeterminados. O que o regulamento diz, ao nível dos princípios, é que os dados devem ser tratados de forma a que se garanta a sua segurança contra o tratamento ilícito, destruição, danificação, adotando as medidas técnicas ou organizativas adequadas. Fala-se em integridade e confidencialidade. E aqui, este aspecto já existia na legislação atual, embora, enfim, estamos a falar de multas que iam até 30 mil euros, e não havia esta obrigação, que é muito reforçada no regulamento, de ter prova disso. Ou seja, este regulamento vem impor em todos os domínios, em relação a todas as obrigações, um aspecto que é completamente diferenciador, que é a necessidade de comprovar que eu adotei aquelas medidas. E, portanto, para além daquilo que toda a gente que já leu o regulamento sabe, que é preciso ter um registro do tratamento de dados, se vocês forem ler o regulamento com muita atenção, vão perceber que em cada artigo há uma obrigação de documentação, de prova e algumas com obrigações muito específicas. E na segurança, esta é claramente uma delas. Depois, o artigo mais para a frente, relativo às obrigações de segurança, que eu reproduzi aqui, tem, mais uma vez, um conjunto de conceitos difíceis de concretização. O responsável pelo tratamento, portanto, a empresa, tem que ter em conta as técnicas mais avançadas, os custos, a natureza, o âmbito, o contexto, as finalidades, bem como o risco, probabilidade e gravidade variável, whatever it means, para os direitos e liberdades das pessoas singulares. Portanto, estão a ver, quando alguma empresa me pergunta, eu tive essa situação, no dia que foi publicado o regulamento, houve um cliente nosso que nos disse, eu amanhã quero ter cá um memorando com as alterações tecnológicas que eu tenho que implementar na minha organização para poder cumprir o regulamento. É evidente que algumas nós fomos capazes de dizer, ao nível da segurança é uma tarefa dificílima, porque entra em consideração com este conjunto de conceitos que são relativamente indeterminados e também em consideração com algum domínio da tecnologia. Portanto, aquilo que eu vos dizia há pouco de ter que casar, no fundo, esta valência jurídica e que é essencial, volto a dizer, e nós não devemos, enfim, é importante passarmos estas mensagens porque as empresas estão muito confusas em relação a este tema. Já ouvi algumas pessoas dizerem, não, isto não é um documento jurídico, isto é um documento técnico ou tecnológico. Eu já ouvi várias pessoas dizerem isso. Portanto, é muito importante focar isto, sobretudo porque são mal aconselhados, é esse o tema. É fundamental, obviamente, não perdermos de vista que de facto há aqui um conjunto de impactos tecnológicos. Depois o regulamento concretiza um pouco e aponta como medidas aquelas que estão ali identificadas, a pseudonimização, que é algo que também está definido no regulamento, a cifragem, enfim, aponta dá algumas sugestões, mas que não são completamente concretizáveis. Portanto, é mais uma vez aqui o conceito indeterminado. Depois, ainda em matéria de segurança, há que ter em consideração dois aspectos que eu não vou aqui desenvolver, mas que queria que ficassem com essa noção. Um é que existem obrigações para o responsável do tratamento, mas também existem para o subcontratante. Vamos ver mais para a frente que, por exemplo, o subcontratante tem que notificar o responsável. Portanto, o subcontratante é quando alguém, penso que esse conceito já tem adquirido, quando alguém trata dados por conta de outra pessoa, tipicamente no caso das empresas, quando uma empresa contrata serviços de processamento de dados, seja para pagar salários, seja para tratar dos sistemas de informação, esta empresa que presta este serviço é tipicamente o subcontratante, ela tem também que, no fundo, cumprir uma série de medidas de segurança. E mais, com este regulamento, as empresas que até agora escolhiam qualquer subcontratante para lhes prestar este tipo de serviços, têm agora um dever acrescido de diligência e têm que verificar se a empresa em causa oferece as garantias mínimas. E essa decisão tem que estar documentada. Mais aqui um enfoque muito grande na necessidade de prova, na necessidade de fazer esta avaliação prévia, e não é uma opção em que eu pura e simplesmente contrato
uma empresa para prestar serviços e não avalie, sobretudo se essa empresa tiver acesso a dados pessoais sensíveis, pensem no caso, por exemplo, dos hospitais, dos bancos, das companhias seguradoras, mas obviamente aplicado também a outros tipos de setores. Se eu contrato, eu tenho que ter algum cuidado na forma, na escolha que faço dessa entidade. Ao nível, esta foi uma das grandes alterações, digamos, do regulamento, não só um maior enfoque na necessidade de segurança, com, obviamente, conceitos relativamente indefinidos sobre o que é que se considera uma segurança adequada, associado naturalmente ao tema das multas, porque se vocês forem ler, o incumprimento destes deveres dão lugar a multas elevadas, mas também outra grande novidade, e essa é uma das, eu costumo dizer que era um dos fatores que muda de facto o paradigma do regulamento, que é a notificação dos incidentes de segurança. De onde é que isto, ou das violações de dados, como o regulamento lhe chama, de onde é que isto surge? Isto surge porque a Comissão, quando estava a preparar o Digital Single Market, o pacote, fez um levantamento, um estudo, e chegou à conclusão que a diferença em termos de investimento no meio digital da Europa em relação aos Estados Unidos ou outras jurisdições no mundo tinha que ver com a falta de confiança dos cidadãos nos serviços digitais. E chegou-se à conclusão, é discutível, a meu ver altamente discutível, que o facto de as pessoas serem informadas dos incidentes de segurança as daria mais confiança. Eu tenho a opinião exatamente contrária. Acho que essa informação, obviamente, tem que ser gerida pelas autoridades públicas competentes, mas, no fundo, as pessoas, e depois, naturalmente, isto pode ser extrapolado, e reparem, a utilização desta informação não é só um tema de multa da RGPD, é um tema de credibilidade das empresas, é um tema de confiança nas pessoas nos serviços. Eu lembro-me de ter visto há um ou 2 anos, por exemplo, no Reino Unido, uma das critérios de seleção de serviços hospitalares ou da banca tem que ver com o grau de confiança que as pessoas têm na forma como essas empresas, digamos assim, prestação de cuidados de saúde ou da banca, tratam os seus dados. Portanto, isto tem impactos que vão muito para além das obrigações legais e daquilo que podem ser as multas decorrentes deste tema. E também pode ser aproveitado, obviamente, para fins que não são os mais nobres, este tipo de divulgação de informação. Mas a verdade é que isto vingou, foi muito discutido, e hoje em dia as empresas têm a obrigação, em determinadas situações, que já vamos ver qual é, de notificar. Como eu disse, no início esta obrigação já existe para os operadores de telecomunicações e hoje em dia os operadores têm que notificar a ANACOM e a CNPD quando estão em causa dados pessoais, o que será a maioria dos casos. Deixem-me só dar uma nota, que já agora ficam com esta informação complementar. Esta Diretiva 58/2002, que foi entretanto alterada, vai também ser revogada. E, porque está em discussão, penso que sabem isso, um outro regulamento comunitário que devia entrar, produzir efeitos exatamente na mesma data que o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é o Regulamento e-Privacy, que se aplica aos operadores de telecomunicações e a todas as over-the-top, que os Skypes e etc., o WhatsApp e outros, que se aplica a todas, e também a todas as empresas que estejam no mundo digital em certa medida. Portanto, na verdade, o regulamento, e tem também algumas regras importantes a este respeito, na verdade, o Regulamento Geral de Proteção de Dados não fecha o quadro legal comunitário em matéria de proteção de dados, e muito menos no meio digital, e esse é um dado importante que não nos podemos esquecer. Depois, o que é que se entende por violação de dados pessoais? A noção é extremamente abrangente. Não é só, eu não vou aqui, enfim, detalhar, mas o que eu queria que percepcionasse é que não é só um hacker acedeu aos meus dados da conta bancária e utilizou-os. Não. O facto de eu não ter os dados acessíveis, isso só por si é uma violação de dados pessoais. Se eu sou uma companhia de seguros e de repente há um problema enorme nos meus servidores e não tenho acesso a um conjunto de informação e ela não é recuperável, isso é um incidente de dados pessoais que tem que ser notificado à Autoridade de Proteção de Dados. E o tipo de violação pode ser não autorizada, portanto ilícita, não autorizada por alguém que acede aos dados indevidamente, pode ser ilícita, os casos que o Pedro referiu, ou pode ser acidental. Alguém deixou um computador num táxi, aliás, no Reino Unido, em que já havia era uma obrigação que os bancos susceitaram há alguns anos, notificação de incidentes de segurança, isto acontecia recorrentemente, de haver pessoas que perdiam computadores e como não tinham passwords, o computador não estava encriptado, portanto, perdiu-se a informação, eles tinham que notificar a ICO, que é a autoridade inglesa.
A propósito deste tema, um aspecto que é muito importante aqui, eu disse há pouco, é perceber a tecnologia. Quando se fala em encriptado, e o Pedro há pouco perguntava onde é que estão os dados do Facebook, na verdade, ninguém à data de hoje, nem o próprio Facebook consegue dizer neste instante onde é que estão os dados. Porque a maior parte dos dados circulam em redes. E circulam em redes. Portanto, quando eu digo que tenho os dados na cloud, eu posso ter os dados armazenados num servidor que o Pedro mostrou aqui, mas eles para chegarem lá têm que percorrer, sabe Deus que redes, e onde é que eles estão naquele momento em concreto. Portanto, a verdade é que é muito difícil, e quando nós estamos a ver um contrato de cloud, por exemplo, vocês reparem que o que o prestador de serviços cloud, em regra, se compromete é a dizer que os dados, enquanto armazenados, estão ali. Mas há momentos em que os dados não estão ali. Porque eles vão da empresa para o serviço de hosting e ninguém sabe muitas vezes onde é que eles passam. Há por trás toda uma rede de infraestruturas de telecomunicações que nem muitas vezes os próprios operadores de telecomunicações sabem, porque há acordos de interligação, enfim, isto é um mundo relativamente complexo em termos tecnológicos e é fundamental, pelo menos, compreendê-lo para poder, no fundo, fazer as questões certas, colocar as questões certas e assessorar as empresas nesse domínio. Já referi isto, a perda dos dados ou as violações de dados tem impactos que vão muito para além dos temas da multa. Em termos de obrigações legais, o que a lei, o que o regulamento impõe é que qualquer violação de dados pessoais seja notificada à autoridade de controle, que em Portugal tudo aponta para ser a CNPD, sem demora justificada até 72 horas depois do conhecimento da situação. E isto nas situações em que existe risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares. Significa o quê? Quando qualquer empresa que tenha um ataque ou que perca uma informação, claramente o jurista tem que ser chamado a pronunciar-se. Tem que fazer uma avaliação em conjunto com as pessoas da área tecnológica. Primeiro, a que servidor é que o hacker teve acesso? Que dados é que lá estavam? Esses dados, se esta informação não existir mapeada, é impossível fazer este assessment. Portanto, há um conjunto de obrigações, de aspectos preliminares que têm que ser preparados para poder dar resposta. Por isso é que as empresas estão todas, vocês devem, enfim, ter essa experiência, a fazer os chamados programas de compliance que visam justamente, entre outras coisas, mapear este tipo de informação para poderem depois cumprir as demais obrigações que resultam do regulamento. E, portanto, é preciso avaliar que dados é que foram comprometidos, apresentam risco para as pessoas singulares, para os direitos e liberdades das pessoas singulares, que é claramente uma avaliação jurídica. Um diretor da IT pode ter um curso de Direito, mas se não tiver, dificilmente saberá avaliar isto, e também aos titulares quando existe um elevado risco. Portanto, a diferença é entre haver risco ou elevado risco. Se existe elevado risco, também é um conceito curioso, então eu também tenho que notificar aos titulares dos dados. Enfim, quem tem que notificar é o responsável. Obviamente, o subcontratante tem uma obrigação de notificar ao responsável, para ele, no fundo, depois cumprir as diligências que lhe são obrigatórias e fazer a avaliação sobre se é de notificar ou não é. Tem que documentar todo o processo, o que é que apurou, e enviar um conjunto de informações para a Autoridade de Proteção de Dados, e aquelas violações que não foram notificáveis, ainda assim também têm que ser notificadas. Ou seja, as empresas têm que ter um registro com as violações de proteção de dados. Já vimos a quem é que tem que ser notificado, que é no fundo a autoridade ou o titular dos dados. Quando também já vimos, se as empresas no prazo de 72 horas não tiveram domínio total da situação, que às vezes é difícil, têm também, podem enviar informações parciais. Outro tema que eu não referi há pouco, obviamente, é avaliarmos se estamos perante uma situação que envolve uma atividade criminal, caso em que devem ser, obviamente, notificadas as autoridades competentes também. E, quando as empresas estão sujeitas à diretiva RSI, que eu vos falei há pouco, têm a obrigação de notificar outras entidades. Portanto, aqui há uns anos, até foi com o Pedro, fizemos uma apresentação na Anacom juntos e que eu tinha um labirinto, porque as empresas têm isto definido à partida a quem é que têm que comunicar em cada situação, ou vai ser uma dor de cabeça quando há um incidente deste ainda estar a estudar se eu estou abrangida pela diretiva SRI, se estou pelo regulamento, se estou pela legislação das comunicações eletrónicas ou o novo regulamento de e-privacy, se isto é um crime, eu estou um crime público, enfim, avaliar todos estes aspectos é algo que convém ter previamente elaborado algum tipo de matéria. Há
Há um conjunto que eu não vou ler aqui para ver se conseguimos recuperar um bocadinho o tempo, mas há aqui um conjunto e isto decorre do regulamento. A comunicação à autoridade impõe que a autoridade seja informada de um conjunto de dados que são importantes e, desde logo, a comunicação de identificação do encarregado de proteção de dados, que sei que falaram na sessão anterior, quando existe e quando ele seja obrigatório, tem que ser comunicada. Depois, outras das obrigações, tem que se descrever as consequências prováveis da violação de dados. Como podem ver, isto implica aqui um assessment, uma avaliação muito jurídica e também técnica e de conteúdo. Portanto, isto implica aqui uma palavra que está hoje muito em voga, que é a Smart Collaboration. Os juristas deixaram claramente com este regulamento e nesta matéria não podem viver isolados. Há algumas exceções em relação à notificação e uma delas é quando, no fundo, os dados quando de facto aquela violação de dados não implique risco. Mas essa avaliação tem que ficar documentada. Se a Autoridade de Proteção de Dados for à empresa e verificar que houve uma violação de dados através de uma auditoria aos sistemas e que ela não está documentada, isso pode dar lugar a uma multa e documentada deve também estar a decisão de notificação às autoridades. Portanto, isto é um tipo de trabalho em que claramente os juristas têm que estar envolvidos. Em relação aos titulares, também mais ou menos o mesmo tipo de informação que é dada à autoridade, embora em linguagem mais simples e sem grandes detalhes técnicos. Como eu dizia há pouco, há algumas exceções em que o titular, em que o responsável pelo tratamento não precisa efetivamente comunicar as violações de dados pessoais aos titulares, quando demonstra a Autoridade de Proteção de Dados que tomou medidas adequadas, técnicas organizativas, mais uma vez, todos nós somos juristas, isto tem que estar documentado, não vale a pena ir para lá dizer eu tomei e não ter evidências disso. Tem que demonstrar que tinha tomado medidas que versavam especificamente sobre aqueles dados, ou nos casos em que a comunicação, entre outros, exige um esforço desproporcionado. Mas nesses casos, os responsáveis, neste caso as empresas, correm o risco de ter publicitar basicamente nos jornais, o que também não é simpático. Como é que se pode prevenir violações de dados? É muito difícil, obviamente, porque o Pedro deu muitos exemplos, eu posso-vos dar outros. Entidades como a Agência Espacial Europeia, que tem um nível de segurança elevadíssimo, ano passado foi sujeita a um ataque enorme em que os funcionários ficaram todos sem os seus laptops durante horas. Portanto, há de facto nenhuma empresa está na organização, por mais segura que esteja, está livre. Desde logo porque isto tem que ver muito com comportamento e formar os colaboradores, mas tem que ver também com o avanço da tecnologia e com os investimentos que muitas vezes requer e a impossibilidade de ter sistemas completamente seguros. E, portanto, é algo que para mim é um dos aspectos mais importantes deste regulamento, porque é difícil de controlar e aqui o tema da prova que nós fizemos alguma coisa é absolutamente essencial. As outras obrigações do direito de acesso, o direito ao esquecimento, são obrigações importantes, mas são mais facilmente documentadas e provadas. Neste caso, as coisas são bastante mais complicadas. O que é que pode ser adotado? De facto, há algumas pistas, por exemplo, o tratamento de informação pseudonimizada sempre que seja possível, porque aí, quando ela não há pessoas identificáveis, o risco para a privacidade é muito menor, como é evidente, ou a cifragem dos dados. A capacidade de ter mecanismos de reposição da informação e backups, isto mais para as empresas, e outro aspecto que é recomendado pelo grupo do artigo 29, numa das suas opiniões mais recentes a propósito da segurança, é que é importante fazer um Privacy Impact Assessment dos sistemas de informação das empresas e que isso obviamente pode ser um aspecto importante para, pelo menos, documentar que o sistema foi avaliado, que cumpre com os requisitos da indústria, etc. Depois, todos aqueles aspectos que vêm previstos no regulamento do Privacy by Design ou by Default, ou privacidade por defeito, como se refere em português, são obviamente mecanismos que podem ser utilizados, mas lá está, temos que documentá-los, são palavras bonitas, que se não, expressões interessantes, mas que se não forem concretizadas em ações concretas, não podem, obviamente, não servem de nada, juridicamente não servem de nada.
Em termos de o que é que se pode recomendar às empresas neste domínio, além daquilo que eu já disse, ter uma boa política de segurança de informação, ter uma estratégia para o caso dos incidentes e mapear aquele tipo de incidentes que podem ser mais, violações de dados que podem ser mais relevantes e afetar mais os dados pessoais e pôr em risco a privacidade, criar as minutas tipo, ter estratégias de controle dos riscos, designadamente replicando a informação, prever auditorias internas, quer à própria entidade, quer às subcontratadas, mas tudo isto exige, obviamente, recursos financeiros e temos todos consciências que grande parte das empresas, ou algumas empresas, não têm capacidade, de facto, de investir. Embora este é, de facto, um tema que vai continuar na ordem do dia, porque até agora ninguém estava preocupado com isto, estamos preocupados com a inovação, com as tecnologias, mas a segurança, na medida em que cada vez mais dependemos das tecnologias, é um tema que vai continuar a sofrer forte regulação a nível comunitário, portanto, vai ser algo em que as empresas têm que estar atentas. Muito obrigada.